na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Vamos continuar ouvindo da parte de Deus conselhos para uma vida melhor. E o conselho hoje é aquele que faz parte da vida de toda a gente que está aqui nessa noite. Como lidar com dinheiro. Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Eu vou estar lendo a partir do verso de número 3. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso de número 3. Diz o texto da palavra de Deus. Se alguém ensina... Eu falei errado? Falei certo. Não, certo. Eu estou vendo alguém falando assim. Se alguém... É que eu falo, eu estou comendo tantas garfas que eu já fico já de antena ligada. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e enfadoado nada entende, mas tem mania por questões de contendas e palavras de que nasce inveja, provocações, difamações suspeitas malignas. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para este mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos orar. Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dê-nos conselhos para que nós tenhamos uma vida segundo como nós acabamos de entoar, segundo o teu coração, segundo a tua vontade, segundo o teu mover. Dê-nos dessa graça bendita de compreender essa porção, esse trecho da tua palavra como algo intenso, profundo e verdadeiro sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a compreender e viver, ilumina a nossa mente, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Conselhos para uma vida melhor. Como lidar com o dinheiro, com os haveres. E por que é importante falar de dinheiro na igreja? Vai haver gente que vai dizer que não é importante falar de dinheiro na igreja. Vai haver gente que vai dizer que não é espiritual falar de dinheiro na igreja. Porque a nossa morada é no céu, e no céu a gente precisa de dinheiro. Isso é uma verdade. O problema é que nós ainda estamos aqui na terra. E na terra a gente precisa de dinheiro. O problema é que nós não somos seres eventuais, nós somos seres humanos. E nesse tempo que nós vivemos, nós precisamos trocar dinheiro para o bem-estar da vida,
quer seja o alimento, a moradia, a vestimenta, ou qualquer outra coisa que nós precisamos ou que nós necessitamos para viver nessa terra. Mas é importante também nós falarmos de dinheiro na igreja. Primeiro porque o dinheiro na Bíblia, a Bíblia diz que ele pode ser elevado à categoria de Deus. E Deus com D minúsculo. E Deus com Deus minúsculo é diabo. Segundo, porque o dinheiro nos impõe uma imprecisão daquilo que nós somos. O dinheiro pode dizer que você é aquilo que você nunca será. E também ele pode dizer o que você pensava que não é, mas sempre foi. O dinheiro, ele muda a gente. Não muda a gente, muda a gente. O dinheiro também é um causador de injustiça, e nós servimos a um Deus justo. Vocês sabem, ou talvez não, que 90 ou 3% dos brasileiros detêm a riqueza dos 97% restantes. E daí está a ideia de que o nosso país, caso concreto, o fato de que o nosso país está entre um dos países mais injustos, com a maior taxa de injustiça social do mundo. Poucos ganham muito e muito ganha muito pouco. Muitos têm sobrando, mas sobrando de maneira estarrecedora. Essa semana eu vi 2 jogadores de futebol que são quase idolatrados pela mídia e por algumas pessoas, tirando uma foto assim, daquelas mais simples e humildes que você possa imaginar. Eles estavam ostentando um relógio que os 2, na verdade foram 3 jogadores, os 3 relógios juntos custavam 2 milhões de reais. Num país que tem gente que passa fome, é muita falta de sensibilidade. Mas falar de dinheiro na igreja também é extremamente razoável, porque a Bíblia, por exemplo, tem pelo menos 200 versículos que fala de fé. E mais ou menos 200 versículos que fala de salvação. E ninguém discute na igreja o quanto esses 2 temas são importantíssimos para a vida de nós cristãos. Fé e salvação. Agora mesmo eu estava na minha sala e ouvi o pastor Marcos lendo o texto introdutório aqui que fala de fé. Mas tem mais de 2.000 versículos que fala de dinheiro. Então, tem uma certa importância esse tema no contexto da vida da igreja, porque, como eu disse há pouco, nós somos seres humanos e estamos vivendo nessa terra. Mas como que a gente trata desse negócio chamado que chama de dinheiro? E a gente precisa entender algumas coisas relacionadas a isso. Primeiro, que mesmo a Bíblia chamando o dinheiro de mamon, e em alguns momentos ela elencar e nos alertar que dinheiro pode ser elevado à categoria de Deus, nem todo dinheiro é Deus. Mas ele pode rivalizar com Deus. O dinheiro que nós tratamos aqui na igreja, a gente não trata ele como Deus. Mas se a gente não vigiar, não observar, ele pode rivalizar, a gente pode dar mais importância ao dinheiro do que as pessoas, por exemplo.
Outro critério, outro requisito que a gente precisa entender com respeito ao dinheiro, que o dinheiro não é papel. A cédula até é feita mas ele não é papel. Porque dinheiro não é o preço, é o valor. Dependendo de quem você for, o valor do dinheiro é um ou pode ser outro. Mas mais do que isso, o dinheiro, ele é um elemento vivo, né? Ele seduz. Tem muita gente que é seduzida pelo dinheiro. Ele encanta. O dinheiro, ele desperta paixões. O dinheiro, ele faz exigências. O dinheiro, ele cativa. O dinheiro é um elemento vivo, meus irmãos. Não pense que ele é um ser inato, apenas um modelo material. Sabe, quando você vai receber seu pagamento, você vai receber um pouquinho mais entusiasmada, sua aposentadoria. Que ele é cativante, né? Ele insinua. Hoje eu fui fazer uma visita e o irmão estava me contando uma história, porque hoje você não precisa sair de casa para poder ser enfeitiçado, encantado, ser levado à paixão acerca do dinheiro. Você, dentro de casa, ele vai te procurar. Aí ele estava falando para mim de uns joguinhos que tem do aviãozinho. Eu já vi. E ele estava falando que tem uma pessoa que não aguenta. Ele vendeu a casa do pai para poder jogar no aviãozinho. E a história final você já conhece. Ele ganhou ou perdeu? Isso. Perdeu. Revelação que vocês tiveram, né? Aí ele me contou outra história, que tem um joguinho lá que você ganha quando vem 3 capeta. Ele falou, esse eu nunca vi. E aí vem o primeiro, vem o segundo e ele fica falando, vem capeta, vem capeta. É um negócio... se não fosse trágico, seria diabólico. Negócio assim terrível. E aí ontem eu estava lá em casa e meu primo me contou uma história. Meu primo trabalha em Copacabana. Em Copacabana é um bairro de pessoas mais experientes. E Zona Sul, as pessoas experientes gostam de um jogo de bingo, desses negócios, né? E da maquininha, mas aí passou a fiscalização e tirou as maquininhas dos bares. Aí sabe o que os caras dos bares fizeram? Mandaram o WhatsApp para as pessoas que jogavam maquininha e falaram, se quiser eu instalo na sua casa. Agora as maquininhas estão dentro de casa. A pessoa joga 24 horas por dia. E eu perguntei, mas aceita? E muita gente, Beto, pediram as maquininhas para dentro de casa. O cara só vai lá tirar o dinheiro. O dinheiro é encantador. Hoje eu fui ao banco pela manhã, resolver uma coisa aqui da igreja, estava no banco e tinha 2 senhores, com a cara muito idônea, deviam ser mesmo. E eles estavam depositando um dinheiro nessas caixas que você deposita o dinheiro imediato. E era uma nota de R$200. Eu nunca mais tinha visto essa nota. E a menina do banco estava ajudando. Só que se você já depositou nessas maquininhas de dinheiro imediato, o dinheiro tem que estar bem direitinho, senão a máquina devolve. Se tiver amassado, ela devolve. E ela estava botando, o dinheiro estava voltando, o dinheiro estava voltando. E aí eu estou do lado, assim, fazendo minha operação. E a menina do banco falou, não está aceitando. O senhor vai
e troca em 2 notas de 100 que de repente entra. Eu pensei comigo, será que essa nota ela é humilde, o fato de não aceitar a nota de 200? E aí os velhinhos olharam para mim e disseram assim, senhor troca? Eu disse para ela assim, se a máquina do banco não está aceitando teu dinheiro, eu vou ser o cara que vai... Os velhinhos, né? Sei lá, pô. Ué, o dinheiro ele é encantador, mas tem que ter um limite de encantamento, senão você vai pro saco, né? Você tem que ter. Então o que esse texto vai dizer pra gente acerca disso? Primeiro, seja fiel a Deus e não ao dinheiro. Não deixa uma mão te pegar. Não vai ficar gritando, vem capeta, pelo amor de Deus. Segundo, não deixe se dominar pelo dinheiro. Eu sei que ele é encantador, mas não deixe se encantar. Eu sei que ele provoca paixões, mas não se apaixone por ele. Eu sei que ele cativa, mas tem um limite. Terceiro, ainda com relação ao dinheiro, nunca olhem para as pessoas pelo que ela tem, mas sim pelo que elas são. A gente vive numa sociedade, esses meninos lá, os jogadores de futebol, eles são admirados por muita gente. Mas a maioria dessa gente que os admira nem os conhece, não sabe quem é. Porque olha para eles pelo que eles têm. Relógio de 400 mil reais. Não. Veja as pessoas pelo que elas são. E uma coisa que a gente repete muito aqui, esteja pronto. Pronta para repartir. Olha, meu irmão e minha irmã. Aparentemente, dinheiro serve só para comer. Serve para comer, para comprar alimentos. Aparentemente, dinheiro é para comprar vestimenta, para poder cuidar da casa. Ou seja, para provocar, como eu disse há pouco, o bem-estar da sociedade, o bem-estar da nossa vida, da nossa família. Mas essa não é a prioridade do dinheiro. O dinheiro é instituído para abençoar. Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, você vai ser rico, Abraão. Você vai ter riquezas, Abraão. 2 pontos. Porém, seja tu uma bênção. Seja um abençoador. Dinheiro, riqueza, serve prioritariamente para abençoar. Para repartir. E aí a gente vai para o texto, de maneira objetiva. Me parece que esse texto, ele chama atenção, e aí, permita que o Espírito ministre na tua alma e no teu coração, mas sem fazer juízo de valor. Vai ser muito difícil para mim aqui. Ore por mim para não falar alguns nomes. Vai ser muito difícil, mas eu não vou falar. Me parece que esse texto é uma carta ao jovem pastor Timóteo, para que ele fique alerta e alerte a igreja com relação aos falsos profetas que faziam da fé cristã, da igreja do Senhor, um local de lucro. Um local onde eles poderiam ganhar dinheiro e enriquecer. Eu sempre já disse para vocês algumas vezes. Se você conhecer um pastor, ou se você conhece um pastor, que ele era pobre antes de ser pastor, e sem nenhuma outra atividade que não esteja diretamente, objetivamente ligada à fé, à igreja de fato, ficou rico, fuja, corra, não ouça esse pastor. Ah, mas a igreja, não, pastor, não, a igreja tem receita para poder enriquecê-lo. Não. A receita da igreja não é para enriquecer o pastor. A receita da igreja é para levantar o caído, para propagar o evangelho, para estender a mão para quem precisa.
E o pastor tem que ganhar aquilo que vai suster a sua vida como um ser normal, como da igreja. É simples assim. O pastor não pode enriquecer com a igreja, ele pode enriquecer com a empresa dele. Ele pode enriquecer trabalhando num trabalho alternativo, mas com a igreja não. Me parece que Paulo escreve essa coisa alertando, cuidado com esses falsos profetas que usam a igreja como meio de lucro. E o texto é até bem objetivo. O texto começa dizendo, olha, se alguém ensina outra doutrina que não é a palavra de Deus, olha, se afasta. O ensino tem que ser um ensino com respeito à piedade do Evangelho. E essas pessoas que ensinam isso são as mesmas que suscitam, que fazem nascer no seio da igreja inveja, provocação, difamação e suspeitas malignas. Eles não compreendem, a mente deles está pervertida, está privada da vontade de Deus, porque eles supõem que a igreja é fonte de lucro, que a piedade é fonte de lucro. Ele termina no versículo 5. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha que lindo, irmãos. De fato, a piedade é fonte de lucro, mas não é do lucro financeiro. Não é do dinheiro que esse lucro. É do lucro da satisfação de ver alguém sendo gerada na graça, no amor, na compaixão, na misericórdia de Cristo. Isso é lucro para a nossa alma. Não é dinheiro, não é vil metal. Então, a primeira parte desse texto está dizendo assim, valorize, é o diverso, daquela primeira parte que diz que não olha as pessoas pelo que elas têm, mas sim pelo que elas são. Valorize quem você é, em lugar do que você quer ter. A gente está vivendo nesse tempo, sendo provocado a ter. E o apóstolo Paulo não diz o contrário. Ele diz o diverso, diferente. Ele diz, não, preocupe-se em ser o que Deus disse para você ser. E não em ter o que o mundo está dizendo para você ter. Preocupe-se com a piedade cristã. Ele disse, é grande fonte de lucro. Quando piedade, ele abrange a expressão da fé. A piedade, o amor, a compaixão, a bondade. Se preocupe em ser isso. E não em ter, e não ostentar. E não demonstrar o que você tem. Mas quem você é, ou quem Cristo te fez. Realize o seu sonho. O texto, a Bíblia, nunca impediu você de sonhar. Calcar outros degraus. E como diz outro, ir para outro patamar. Não, a Bíblia nunca te toliu. A Bíblia nunca disse para você ficar nas condições, não. Mas ela disse, olha, se você quer seu sonho realizado, realize em Cristo. E sabe, que até o mundo, ele percebe isso. Eu me recordo, talvez você se recordará junto comigo, de uma campanha publicitária de um cartão de crédito. E é bem sugestiva, porque é um cartão de crédito, de uma financeira, né? E ele dizia assim, um pai ia, abraçava e dava um beijo no filho. Aí ele dizia, isso não tem preço. Aí o familiar se reencontrava com outro familiar que supostamente estava sem ver há muito tempo. Aí o texto dizia, isso também não tem preço. E falava de muitas coisas que realmente não tem preço. O amor de um pai para um filho, a saudade, aquelas coisas que não há dinheiro que pague, que você sabe selecionar, que nós sabemos selecionar muito bem. Mas ele dizia assim, para todas as outras coisas, tem um cartão lá da operadora. É muito interessante que ele estava dizendo assim, olha, as coisas mais importantes da tua vida não se compra com dinheiro.
Você pode ser rico, você pode ter bilhões na conta, as coisas que realmente farão diferença na tua vida, dinheiro não compra. As outras coisas, a gente compra. No cartão, sei lá, parcela, a gente compra. Mas o que de fato é verdade, é real, é profundo na tua existência, você não vai conseguir comprar com dinheiro. Por isso, sonhe, realize o seu sonho, mas realize o seu sonho em Deus, em Cristo. Sonho que Deus sonhou para você, para a sua vida, para a sua família. Trate dinheiro como dinheiro. E não como mamão, como Deus. Preste atenção mais uma vez no texto. Porque nada temos trazido ao mundo, versículo 7. Nem por causa de alguma, nem vamos levar alguma coisa dele. Tendo sustento, com que vos vestir, estejamos contentes. Porque se você quiser ficar rico, você pode cair na tentação e na cilada. Na tentação e na cilada de quem? Quem é que tenta? Quem é que faz laço para nós? O nosso inimigo. Então dinheiro é dinheiro. Tem gente que diz assim, dinheiro, ele é um negócio, assim, ele não é, como eu disse antes, um ser vivo, ele não é um elemento vivo. Porque a Bíblia não diz para a gente não gostar de dinheiro, está lá no final do texto. A Bíblia diz para a gente não ter amor pelo dinheiro. A gente fala, não, a gente não tem amor pelo dinheiro, a gente gosta só do dinheiro. Aí você pega assim, esse papel aqui, tá aqui o esboço da mensagem. Você vai passar na rua, se esse papel estiver no chão, um pouquinho de delicadeza, de cuidado pela natureza, e um pouco de educação também, a gente pega, né, joga no lixo, tudo bem. Mas de repente a gente passa por cima e vai embora. Esse papel aqui, né, é um papel. Para mim ele tem até um valor, que ele está com o meu esboço, eu guardo, mas talvez para você não sirva para nada. Aí você passa de largo, né? Acho que nem lá o levita no samaritano. Agora, se fosse aquela nota de R$200 dos velhinhos lá do banco, tivesse no chão, aquele dia que você levantou com uma dor na coluna insuportável, que não dá para você dobrar 30 graus, você passa de largo assim? Faz como é? De pé a cabeça, né? Planta uma bananeira. Tá entendendo? Faz uma oração de joelhos. Né? Isso quer dizer o quê? A gente não tem amor pelo dinheiro, mas pra gente ele é verdadeiro, ele é real, ele não é um pedaço de papel só. A gente fala, não, ele não é um pedaço de papel, ele é um ser vivo. Não, ele não é mesmo. É um elemento vivo que faz a gente dobrar a coluna doendo, mas não fica no chão mais de jeito nenhum. Lá no banco eu não troquei, que eu fiquei meio assim, mas na rua, deixa, né? E aí isso nos leva à conclusão acerca do dinheiro. Primeiro, meus irmãos, Deus não deixará faltar. Não deixará faltar. Eu afirmo isso. Deus não deixará faltar. O texto diz, olha, o dinheiro pode te levar à ruína. Alguns dessas cobiças se desviaram da fé e causou muitas dores na vida deles.
Então não deixe o dinheiro guiar os seus passos. Deus não vai deixar faltar. Ele vai suprir a tua necessidade. Deus é o nosso Pai. Nenhum de nós aqui que somos pais deixaríamos os nossos filhos com algum tipo de necessidade. E Deus fala isso através do nosso irmão Mateus e diz: ó, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine eu. Mas segundo, Ele vai te sustentar nos momentos de escassez. E se só fosse isso, já estava muito bom, pastor Marcos. Mas Ele só não nos sustenta no momento de escassez. Ele nos leva a momentos de abundância, a uma vida abundante. Eu estava refletindo sobre esse tema esses dias. E uma coisa que é fato, que na condição social, há quatro espécies: o miserável, o pobre, o rico e o abundante. A miserabilidade é quando você não tem, está faltando o necessário, aquela coisa vital para a existência. Tem que parar e tem que fazer reflexões muito sérias acerca da tua relação com Deus, porque Deus é nosso Pai. Tem um pobre. O pobre é aquele que vive no limite da existência, não falta. Eu lembro uma vez na vida, na minha casa, meu irmão não era nem nascido, e tinha um primo que morava comigo, e era eu, meu pai, minha mãe e meu primo. E eu lembro perfeitamente disso, de um dia que eu comi canja, o meu primo comeu feijão e farinha, e meu pai e minha mãe não comeram. Eu me lembro perfeitamente disso. Na época eu não tinha noção do que era aquilo. Mas isso ficou gravado no meu coração. A gente não passou muitos momentos disso. Mas esse tempo foi um tempo muito difícil. Meu pai era camelô, era feirante, mas naquela época não tinha o ponto de feira, ele era como se fosse um camelô. E naquela época, quem é mais antigo sabe, quem não tinha carteira assinada era preso por vagabundagem. E meu pai foi preso. E aí quando ele voltou, o ponto dele tinha sido usurpado por outra pessoa e ele ficou sem ter como prover o sustento. A gente comia. Não foi muito tempo, mas foi um tempo bem difícil. Mas a gente comia. Não faltava. Esse dia foi um dia excepcional. Eu não me lembro mais de ter acontecido isso. Não podia ter carne, não podia ter tudo, mas a gente comia. Eu nunca passei fome, não sei o que é isso. Mas a gente era pobre. Aí esses dias, nessa reflexão, Deise, Larissa, Fabrício, eu vi que eu sou rico. Eu nunca pensei que eu fosse rico, mas eu sou rico. E não é somente em comparação com essa época. Eu tenho absoluta certeza que tem muita gente aqui nessa noite que é rica igual a mim. Eu tenho um carro. Aliás, na minha garagem tem 2 carros. Meu e do meu irmão. Eu tenho internet. Eu tenho Netflix. Antigamente só via Faustão, agora eu vejo. Entendeu? Tem comida todo dia. Tem carne todo dia lá em casa. A gente come muito ovo lá em casa, né, Dê? Mas é porque a gente gosta muito de ovo, assim. Mas não falta carne.
A gente tem uma casa, a gente tem uma cama. Depois você pergunta da Eliane por que eu tô rindo. Pergunta pra ela que ela vai te falar. A gente tem tapete na sala, tem televisão. 2 televisões, né? Tem 2 televisões lá na casa. Cara, se isso não é riqueza, não falta nada lá. Se você olhar, você é rico. Mas tem uma coisa que falta, pastor Marcos. Não é para ter. Não é para comer. Não é para vestir. Não é para ver. É para compartilhar. É para repartir. É por isso que Deus nos dá. E Ele diz assim, olha, se no pouco, quando você for rico, você compartilhar, de quando você for rico, você me honrar. Se você for rico, quando você for rico, você for fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Então eu acho que Deus, digo eu, não o Senhor, está movendo os céus para te trazer. Não importa que se você está na situação de miserabilidade. Não importa se você está na situação de pobreza, comendo, tendo, mas a situação de pobreza é quando está assim, o copo está meio cheio, meio vazio. Você não fica com sede, mas também não pode esbanjar não. Tem que ficar, tá na conta. Na situação de riqueza, que é a situação de quase todos nós aqui, o copo está no limite, não está faltando, está no limite. Mas na situação de abundância, o copo está transbordando. É quando você tem mais do que precisa. Essa noite, eu não sei se você entendeu a chave. Deus quer mudar o status do seu patamar. Mas não é para você ficar ostentando o relógio. Isso é pequeno demais, é mesquinho demais. É para você ser destacável na multidão, à medida de que a luz que Ele está iluminando a sua vida, reflita na vida de um monte de gente à sua volta. E teu mundo, a tua vida toda, seja completamente iluminada. É o que eu chamo de abundância. É quando você tem mais do que você precisa. Sabe, você recebe e não consegue gastar tudo no mês. Mas é para ficar... Não, é para repartir. É para que você se torne mais abençoador. Não é correr atrás de dinheiro. É ir junto com Deus. Para que você possa chegar num lugar que você nem imaginou que existisse. Vamos ficar em pé?